Boa galera, estamos de volta, mini curso VUNESP, TJ, São Paulo, curso de escrevente. Não se esqueça de escrever no Gabarito Matemática, no Vencendo Concursos, no grupo de WhatsApp, entre para o grupo exclusivo do WhatsApp. Nós estamos na nossa aula 3, nosso mini curso, tema razão e proporção. Beleza? Vamos que vamos? Vamos lá. Sobre razão e proporção, você tem que se atentar primeiro na ordem que o problema apresenta a razão. Por que eu digo isso na ordem? Veja bem, se o exercício fala que ele quer a razão, vamos supor que eu tenha aí uma sala, meninos, vamos supor que eu tenha 15 meninos e eu tenha nessa sala 35 meninas. Se ele me pede a razão entre meninos e meninas, se ele falar meninos primeiro, então eu tenho que colocar meninos primeiro. Se ele me pede a razão entre meninas e meninos, eu tenho que colocar as meninas primeiro. Se ele me pede a razão entre meninos e a sala, você tem que colocar o número de meninos e o total de pessoas da sala, que no caso aqui seria 50. Então essa ordem que aparece, quando eu penso em razão, é fundamental. Outra coisa que você tem que se atentar é na ideia de fração equivalente. Então o que é fração equivalente? Por exemplo, 15 sobre 35, se eu dividir esse cara por 5, tanto em cima como embaixo, vai ficar 3 sobre 7. Essa fração ela é equivalente a essa. Quer dizer que ela tem o mesmo valor, que ela vale a mesma coisa, tá? Então você pode, em um exercício de proporção, encontrar o valor 20 sobre 40. E no teu gabarito tá 1 sobre 2. E eu tenho que ter essa noção de que isso aqui são a mesma coisa. Por exemplo, é só dividir por 20 que eu acho 1 sobre 2. Tá? Então você tem que entender essa ideia da fração equivalente, é fundamental. Você também tem que lembrar que dependendo do contexto, o denominador pode ser o todo ou o todo pode ser a soma do numerador e do denominador. Tá? Então eu posso dizer que numa sala existe meninos e meninas, numa sala de 30 pessoas, ou melhor, numa sala de 50 pessoas, eu tenho meninos e meninas, onde 15 são meninos. Então aqui ele me deu o todo. Se eu ponho 15 sobre 50, eu estou pondo aqui o todo e a quantidade de meninos. Agora, nessa situação aqui, por exemplo, o todo é a soma do de cima com o de baixo. Então isso depende muito do contexto. E você tem que se ligar aí também. Eu vou sempre falar essa palavra aqui, né? Interpretar. Eu tenho que interpretar o que está acontecendo. Ok? Vamos para as duas questões selecionadas. Então, primeira. Em meados de novembro de 2019, um jornal eletrônico publicou a seguinte informação: 2 em cada 3 brasileiros acreditam em fake news sobre vacinas. Aí tem aqui de onde foi tirado. Com base na informação publicada, é correto afirmar que o número de brasileiros que acreditam em fake news sobre vacinas corresponde do número de brasileiros que não acreditam. Então eu tenho aqui aqueles que acreditam, e aí ela me deu que é 2 sobre 3, né? 2 a cada 3 são os que acreditam no fake news sobre vacina. E ele pede que eu coloque a razão, ó, com base na informação publicada, é correto afirmar que o número de brasileiros que acreditam em fake news sobre vacinas, que é 2/3, corresponde do. Quando ele está falando corresponde do, ele está pedindo a razão daqueles que não acreditam. Então, quantos que não acreditam? Aí eu vou pensar. Se 2/3 acreditam, o que não acreditam é o restante, para completar os 3 aqui, é 1/3. Tá? E aí lembra da ordem. Então, de novo, é correto afirmar que o número de brasileiros que acreditam
corresponde do que não acreditam. Então, os que acreditam tá em cima. Os que não acreditam tá embaixo. Então, fica 2 terços dividido por 1 terço. Como que eu resolvo isso? Primeiro, eu vou escrever isso aqui de uma forma diferente. Essa aqui é uma divisão. Então, eu posso escrever assim, ó, 2 terços dividido por 1 terço. Tudo bem? Beleza. E aí, como que eu resolvo isso aqui, ó? Eu posso multiplicar em x. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. 3 vezes 1 vai dar 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, o número que eu achei aqui é 2. E 2 me lembra o quê? 2 me lembra dobro. Tá? Então, números que acreditam não é 1/4, não é 1 terço, não é metade, não é o triplo. É o dobro. Tá? O número que encontrei foi o dobro, que é o gabarito desta minha questão. Percebeu? A ordem, a ideia da fração equivalente, aí eu trabalhei a divisão com racionais, com fração. Então essa ideia ela é fundamental. Mais uma questão, para a gente encerrar mais uma aula. Eu espero que vocês estejam aproveitando cada aula, deguste, aproveita, tenta fazer as questões antes. Vamos lá. Em um grupo de amigos, o número de casados supera o número de não casados em 3 pessoas. Então eu sei que os casados superam o número de não casados em 3 pessoas. Sabendo que a razão entre o número de não casados e casados é 3/4. Então lá, ó, a ordem. Então aqui, ó, são os não casados. Como que eu sei que o 3 representa os não casados? Por causa da ordem que ele falou aqui, ó. Sabendo que a razão entre os números de não casados e casados. Então, esses 4 aqui representam os casados. O número de pessoas desse grupo é igual a. Então, vamos lá. Percebe que o 3 representa os não casados e o 4 representa os casados. A diferença entre eles aqui, ó, é de 1. E a diferença entre o número de casados e o outro é de 3 pessoas. Então, uma parte dessas aqui representa 3 pessoas. Lembra da ideia que eu falei que às vezes o todo está representado pela soma do numerador e do denominador? Então, 4 mais 3 quer dizer que ao todo eu tenho 7 partes. 7 partes que foram divididas em 3 não casados e 4 casados. E cada uma dessas 7 partes equivale a 3 pessoas. Então, se eu faço 3 vezes 7, eu acho que o número de pessoas desse grupo é igual a 21. 21 pessoas. Beleza? Mais 2 questões gabaritadas. Eu espero que você esteja curtindo, aprendendo. Quase 30, são 29 se não me engano. 29 questões. Que curso maravilhoso, que delícia. Sua aprovação está aí. Então vem, continua conosco. Não se esqueça de se inscrever em todos os canais. Vem, manda mensagem se tiver dúvida. E tamo junto. Até a próxima aula.